hoje novamente é dia de falar de picape aqui na garagem, uma das minhas paixões automotivas, vocês sabem bem disso. E a gente vai falar não de qualquer picape, mas de uma clássica dos anos 90, a Chevrolet S10 SS, que trazia vários diferenciais mecânicos, tanto na suspensão quanto no motor. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de picape novamente aqui na garagem, é um dos meus temas preferidos, sempre gostei muito. E hoje falar de S10 SS, vocês sabem que nós falamos de S10 SS duas vezes aqui na garagem. Uma matéria com uma vermelha, há muitos anos atrás, mais recentemente, mais há algum tempo também, uma matéria dupla, S10 SS vermelha e a Ranger Splash, as rivais de época. O pessoal até falou da Dakota, mas a Dakota chegou um pouco depois. Essa aqui foi vendida de 94 a 98, ela foi produzida durante 4 anos apenas, então isso é um diferencial importante. E pegamos aqui no Brasil aquele momento em que o dólar estava pareado com o real. Lembra? O real, aliás, tinha acabado de começar a sua trajetória em 94, quase 30 anos, e o real estava 1 a 1 com o dólar. Vocês lembram que entrou muita coisa bacana nessa época? Mustang, o meu preferido, da 4ª geração, Camaro, entrou bastante coisa. Uns Pontiac Trans Am também entraram, e Ranger Splash nessa leva acabou entrando também. Ranger Splash S10 SS e também a GMC, aquelas Blazer GMC que eram irmãs das nossas. Então, começando por aqui, S10 SS, ela trazia um visual diferente, apenas vendida em 3 cores, branco, vermelho e preto. Olha só que interessante. Uma coisa que eu sempre gostei é essa cara de picape americana. E a picape média dos anos 90, ela é muito bacana porque ela é uma picape menor do que a gente acabou vendo de 10 anos para cá. E a S10 SS ela é muito mais do que simplesmente uma versão com uma aparência esportiva. Ela tem diferenciais que são legais. Eu vou comentar daqui a pouquinho dirigindo. Mas começando por aqui, a altura dela é um diferencial. Essa altura por conta de amortecedores Kone em molas da Bilstein, então ela é mais baixa de série. Eu lembro que na década de 90 tinha uma caminhonete que eu era apaixonado, que era a F-150 NASCAR. Foi uma série especial, que também ela era baixa, tinha aquela roda preta. Meu, lindo demais. Então, dessa forma, a S10 SS tem diferenciais interessantes em relação à nossa e em relação mesmo à Ranger Splash. Sempre que naquela matéria dupla, eu vou botar ela no final dessa matéria, para falar das diferenças entre as duas. Uma coisa que eu sempre gostei muito, essa lanterna vermelha, dava um charme todo especial. E esse para-choque integrado, esse era bem diferente da vendida aqui no Brasil. Muita gente colocava na época, inclusive, o para-choque integrado para dar um charme diferente. Essa picape traz ainda um escapamento com MagnaFlow, abafadores MagnaFlow. Olha só que legal. Isso aqui é legal porque a picape com o escape na lateral tem uma razão técnica também, mas é interessante como fica mais charmoso, digamos assim. E esse pacote de suspensão dela é o ZQ28, que incluía esses amortecedores e as molas também. Mas a S10 SS é muito charmosa. Esse detalhe do tanque aqui no meio é também muito legal. E o SS, como a gente sabe aqui no Brasil, o SS ele acabou virando separated seats, né, bancos separados, mas lá sempre foi super sport. E essa aqui, apesar de não ter um V8 como eles adoram lá, e a gente também gosta muito, mas ela trazia um visual esportivo e algumas mudanças também quando a gente fala de suspensão e mecânica. Detalhe aqui do painel, nós temos o volante de 4 raios, idêntico o da nossa também, mas claro, aqui né, a gente vê as diferenças pelo painel em milhas por hora, e nós temos aí uma coisa que eu gosto muito ali, que é a temperatura de óleo. Olha só. A questão do voltímetro também é muito bom, aliás, pressão de óleo, melhor dizendo, e o voltímetro ali também, que é algo muito interessante para qualquer carro. Esse painel bem integrado da época, o detalhe desse carro é que o painel dele é azul, que interessante, diferente, e um item de conforto muito apreciado agora também aqui no Brasil, câmbio automático. E aqui um dos diferenciais legais, outro diferencial bacana dessa picape, Vortec, motor muito conhecido dos brasileiros, V6, 4,3 litros, mas com essa injeção, que é uma injeção própria dessa versão, que entrega aí mais potência.
falaremos de S10SS. Eu adoro picape, realmente é engraçado essa coisa de gostar de determinados tipos de veículos. Vocês veem pelo canal que eu gosto de tudo, mas caminhonete de maneira geral, né, picape, eu acho que é um tipo de veículo muito apaixonante, pelo contexto, pela usabilidade. Putz, eu sempre gostei muito de caminhonete. E essas, claro, são bem especiais. Aliás, essa época da metade da década de 90, eu sou de 79, então lá em 94 eu tava para 15 anos, e é aquela fase que você gosta de carros, está sempre olhando tudo, vendo revista, tá próximo de tirar a carteira de habilitação, então você tá sempre de olho nessas coisas. E daí eu via S10SS, a Ram 94, minha paixão, adoro demais. Outra picape que eu gosto muito Ranger Splash, já comentei, eu falei da F-150 NASCAR, olha uma foto dela aí. Eu vi numa revista, eu recortei e falei, cara, que caminhonete bacana. Então, coisas que, né, formaram a minha personalidade automotiva também. E a S10SS, ela é um veículo que traz muita coisa interessante num contexto geral. Primeiro, é uma picape média de um tamanho bacana, então um tamanho bem acertado. Segundo, ela tem esses diferenciais. Eu falei da suspensão ZQ28, que é uma suspensão pensada para ser esportiva. Então, os amortecedores da Kone, as molas da Bilstein, um conjunto bem acertado. Tanto que você vê, não só a questão de ela não pular, mas a questão de ser uma bela suspensão de fábrica. Ela é confortável, ela é cômoda. Isso aí é uma beleza para andar, e é bem diferente de você rebaixar uma picape, por exemplo. Então eu acho que esse é um dos diferenciais da S10SS. Vocês estão ouvindo outro diferencial, que é o escape. Realmente o som aí de V6 muito conhecido dos brasileiros. E uma característica legal é a conjugação, digamos assim, a combinação do câmbio com o motor. Então, do motor com o câmbio, ele é bem acertado, ele entende quando você quer um pouquinho mais de aceleração, ou só eu quero dar um kickdown, ele te entrega isso, e é bem legal. Então, S10SS, fiz a apresentação, 3 cores, 4 anos de produção, e nos Estados Unidos a produção, no fim, acaba sendo pequena, no fim, pelo padrão deles de número de veículos de venda, tudo mais. E aqui no Brasil chegaram várias. Tem S10SS com motor V8, que o pessoal trocou, com os LS. Então é um veículo que também passou aí por várias, algumas modificações, alguns projetos também. Mas o que eu comentei desse conjunto é isso. E a questão também do motor. Esse motor com a injeção, então ele tem 195 cavalos, é um motor mais forte do que a gente teve aqui no Brasil, com essa diferença de injeção. Mas isso faz com que ele tenha um desempenho legal, cabine simples. A dirigibilidade desses carros é muito boa. Como eu falei, ligação do câmbio bem bacana. A questão de suspensão também bem acertada, a suspensão de fábrica modificada, então você tem realmente o conforto. É um pensamento, uma preocupação nesse sentido. E logicamente o que a gente tem também que acaba fazendo diferença é o estilo
que era um estilo muito próprio da época e era apaixonante. Na década de 90 você vê uma delas, né? Até esse carro foi engraçado porque eu vi a placa dele e as iniciais de placa CBY são lá de Araraquara. Talvez esse carro tenha visto ele novo, pensou? 29 anos depois encontrar um carro desse que você viu na rua, né, quando eu tinha meus 15 anos. Bacana, né? Então, estão olhando também a caçamba. Essas picapes não são para carregar nada, são picapes só para curtir. Eu acho que esse é o grande legado da S10 SS e da Ranger Splash também. Mas a S10 SS tem esse toque esportivo que a gente gosta. E essa combinação com o câmbio automático, muito legal mesmo. As picapes dos anos 90 são singulares, meus amigos. Olha, ela é cômoda para andar, porque ela é mais baixinha, mais de fábrica. Isso que é uma das coisas mais interessantes dessa versão. Obrigado pela audiência, um grande abraço, nos falamos. Tchau. Mais uma volta.